Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2022 do fundo HCTR11. Saiu ontem, dia 29 de dezembro. Então a gente vai ver aí qual foi a performance do fundo. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, é muito importante para a gente aqui, ajuda muito a gente a continuar nosso trabalho aqui e é de graça. Tá? E também eu vou deixar esse relatório gerencial para você na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, um relatório de quase 50 páginas, a gente vai passar pelos principais pontos, tá? Então vou deixar para você baixar também aí na descrição do vídeo, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá também e não deixe de ver aí a nossa área de membros do canal, tá? A gente vai fazer um sorteio aí de livro para um membro do canal, então se você deseja ser membro, veja lá, veja os planos que a gente oferece, é um valor muito irrisório, mas você ajuda muito a gente aqui também no canal, tá bom? Vamos lá então, fundo HCTR11, fundo DECRI, então a gente vem aqui algumas características do fundo, para quem não conhece, né, o fundo que tem seu código de negociação na bolsa IHCTR11, né, para investidores em geral, investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. Fundo que tem desde 2018, ó, setembro de 2018, tá? Prazo de duração dele é indeterminado, gestor é a Hectare Capital Gestora de Recursos, né, que também gere outros recursos aí, e também a administradora é a Vortex DTVM, tem uma taxa de administração controladoria e custódia, né, de 0,21% sobre patrimônio líquido, taxa de gestão de quase 1% também sobre patrimônio líquido, somadas dá 1,20% total, né? E o fundo também tem uma taxa de performance de 10%, que excede a variação de 100% do CDI. Tá? Alguns fundos têm, alguns não têm. Isso aqui é opcional. O fundo tem essa taxa de performance. Uns acham bom, outros acham ruim, né? Então depende aí do que o retorno, depende aí do que o fundo, né, traz de retorno e de performance realmente para o cotista, né? Se vale a pena ou não pagar essa taxa. Bom, patrimônio líquido do fundo hoje está em 2,6, quase 2,7 bilhões de reais, quantidade de cotas emitidas mais de 22 milhões de cotas emitidas e o valor da cota de mercado está em 99,41, são mais de 208 mil cotistas aí na sua base. Então, um fundo bem grande, né? Eu não sou cotista do fundo, tá? Já fui até 2020, fui cotista do fundo até 2021, na verdade. Me desfiz do fundo ainda lá quando custava em torno de 148, 145 reais, né? E hoje ele está custando em torno de 100 reais, então foi uma boa saída naquela época, né? O fundo também estava pagando bom provento, mas estava com um ganho de capital muito grande e acabei entrando em uma outra oportunidade. Bom, aqui a gente vê os comentários do gestor. Dia 7 o fundo anunciou então os proventos, né, realmente mantendo ali os R$ 1,10, né, que vinha praticando aí nesse semestre, em torno de 0,90% em relação à cota patrimonial e 1,11% em relação à cota de mercado, já que a cota patrimonial está em torno aí de R$ 120, né. Então, resultado do período de novembro, né? Então já pega ali uma variação positiva no mês de outubro do IPCA, né? Então aqui no saldo aqui entre setembro e outubro deu uma variação positiva aí de 0,30%, né? De grosso modo, né? Grosso modo aqui fazendo o cálculo dos 2 meses. E além do que o fundo tem algumas proteções contra a deflação, algumas não, né? 100% da carteira são protegidas contra a deflação. Então o que se observa aqui, inclusive que o gestor fala, que é uma retomada então proveniente da correção monetária no mês de outubro, já que 100% aí do portfólio é protegido contra a deflação. Então setembro essa aqui praticamente então foi zero, né? E o fundo captando então aqui no mês de outubro então uma inflação de 0,59%. Em novembro ele fala de algumas aquisições aqui, né, de 24 milhões em CRIs, 13,2 milhões em FIIs e não houve venda de ativos. Tá? Em 92% das alocações foram um aumento de posição de ativos já em carteira e 8% em novas operações. Então o fundo que já detinha mais, quase 100 CRIs aí na carteira, vamos ver qual aí está sendo as quantidades, né, que hoje o fundo tem. Aquisições estão divididas em 33% subordinada, 59% sênior. Isso aqui são as aquisições realizadas em novembro, tá?
Então o fundo reduzindo um pouco o risco aí na aquisição de cotas sêniores em única, e 98% indexados a IPCA foram as aquisições e 2% pelo IGPM, né, que caiu bastante já nesses últimos meses. Então alguns CRIs também já sendo negociados aí também com indexação ao IGPM. E na DRE gerencial, o valor de receitas de FIIs, os dividendos, né, dos FIIs foram esses daqui, né? Então realmente só os três mesmo que vem pagando dividendos para o fundo, né? Então tem rendido alguma coisa, são esses três aí dos fundos que ele tem na carteira. E dos fundos de investimento imobiliário, então, ele fala aqui sobre o Serra Verde, né? Nada mudou aí, as vendas líquidas tendo, na verdade, aí totalizado 17 milhões, teve um crescimento de 211% em relação ao mês anterior, acumulado de 2022, 317 milhões. Então, em comparativo com 2021, está com um aumento de 48%. Mas esse fundo não tem pago, né, ainda proventos para o fundo aí, né? Pagou um tempo atrás, teve uma valorização muito alta em relação ao valor de aquisição do fundo, né? E aqui a gente tem o XBXO11 que segue aí capengando, né? Mês aumenta, mês diminui. Esse mês então aqui, ó, 22% redução de número de boxistas que eles falam aqui, né? Pagantes. Tá? Então o shopping segue ainda desenvolvendo as lojas, né? Mas tá só na promessa por enquanto. Aí o fundo tem uma participação muito alta nesse fundo aí no XBXO11, que é um shopping, Feira da Madrugada lá em São Paulo. Aqui ele fala sobre as visitas do gestor, né, em relação aos CRIs. Então teve a visita lá no CRI Macapá, que é um loteamento, né? Então baixa o relatório aí, faz essa leitura aqui mais detalhada, né? Que na verdade é uma visita técnica, então vê ali em relação às obras, às vendas, né? Os empreendimentos. Então esse aqui é o CRI Macapá, né? Lá no Amapá. Bom, e são duas páginas aqui, né? O fundo, inclusive as fotos lá do desenvolvimento, né? Dos loteamentos, então tá tudo aqui, visita do gestor. Então todos os meses o gestor tem procurado aí falar sobre o portfólio, né? Fala do CRI, fala do FII. Então esse mês aqui ele falando do HC ST11, que é um dos fundos também que ainda não rendeu dividendo para o fundo, está há bastante tempo na carteira, um fundo que praticamente o único cotista é o HCTR11. E ele hoje atualmente detém 4 ativos, é voltado aí para o público universitário, né? 3 imóveis voltados para o público universitário e outro voltado para alocação de curto e longo prazo, tá? Então também tem aqui um panorama do como está aí o fundo, né? Então baixa aí o relatório e faça essa leitura aí mais detalhada sobre esse fundo, tá? Inclusive que recentemente fez inclusive uma emissão de cotas, né? Então por enquanto não está rendendo nada para o fundo, mas é bem interessante se a gente for ver as lojas aqui, as residências, né, universitárias, atende aí o público universitário realmente, então são imóveis bem interessantes, mas né, a gente não sabe qual é o público, né, para esse tipo de imóvel, né, não conheço realmente, moro até perto de uma universidade aqui, muitas pessoas vêm fazer medicina ou odontologia aqui na minha área, né, e a gente vê que alguns imóveis realmente são para esse tipo de público, mas tem que ver na região ali para ver se realmente é uma universidade que atrai estudantes de fora, né? Então você que quer ser cotista, né, do HCTR11 tem que estudar também o HCST11, saber dessas características aí dos imóveis realmente para saber se o portfólio do fundo é saudável, né, se tem boas operações. Aqui em relação às compras, né, então as operações de compra do FII, que a gente falou, né, 24 milhões em aquisições, o fundo adquirindo a maioria pelo IPCA, a maioria das cotas sênior e única, uma taxa média aí de risco médio de 10,64%, mais o indexador inflacionário, né? E o FII que o fundo adquiriu foi um compras do HCST11, exatamente do que a gente falou. O fundo adquiriu mais 13 milhões de reais e não houve vendas no período. Com relação à DRE gerencial, então atualmente o fundo tem aqui as receitas de novembro, né? Então teve uma melhora com relação ao mês de outubro, mês de setembro, né? E a gente vê por conta daqui da correção monetária, então dos CRIs, né? Pegando aí a inflação positiva de outubro, né?
Então, o fundo tendo aqui correção monetária de 3,7 milhões, receitas com os CRIs 1,6 milhões e 485 mil de outras receitas, novamente a rendimento aí do caixa do fundo, tá? E hoje o fundo teve aí em torno de 1,7 milhões de despesas, né? Mantendo as despesas dos últimos meses, né? E aqui a gente vê o resultado do fundo de 20 milhões de reais, fundo utilizando mais um pedaço aí da sua reserva de lucros e distribuindo o mesmo valor distribuído nos últimos meses, né? Então, iniciou o semestre distribuindo 1,25, teve as deflações, o fundo manteve ali a distribuição de R$ 1,10, né? Então, o fundo mantendo, mesmo com baixo resultado, mantendo ali a distribuição, né? Então, foi afetado, né, as receitas do fundo, mas não foi tão drástica como outros fundos aí de CRI, por conta da proteção contra a deflação que o fundo tem aí no seu portfólio, né? Então, ele tem mais de 90% de CRIs indexados a IPCA, então se não tivesse essa proteção, realmente o fundo ia ter um impacto muito maior. Aqui é o resultado aberto, né, por cota. Então a gente verifica que em novembro foi 72 centavos por cota a principal receita do fundo, né, que são os juros dos CRIs. Dentro aqui da histórico de distribuição, como eu falei, o fundo permanecendo ali com uma distribuição média de 11,4% de dividend yield por cota. E a rentabilidade do fundo, né, a gente verifica aqui que essa linha mais verde, a rentabilidade da cota mais as distribuições. A rentabilidade da cota patrimonial realmente teve uma queda nos últimos meses, né? E em relação ao CDI, a rentabilidade da cota patrimonial está abaixo do que tem rendido aí o CDI. E na composição da carteira, a gente verifica que 76% da carteira são CRIs, né? 22% são FIIs, então tem uma composição bem alta de fundos na carteira. Não é uma diversificação de fundos, como a gente verifica aqui embaixo, então eu não considero o fundo como uma parte dele fundo de fundos, porque realmente a maioria dos fundos aqui não tem rendimentos mensais constantes para o fundo. Em relação às subordinações dos CRIs, né, então 56% hoje da carteira é cota sênior, né, e 11% é cota única, né, então são as cotas com menos risco, né, em relação ao fluxo financeiro, então quase 65% aí cotas sêniores e únicas e quase 35% cotas mezanino e subordinada, que tem um risco um pouco maior. Dentro dos indexadores, IPCA é a maioria, né, com um spread médio de um prêmio de risco médio de 10,3%, 91% é IPCA, 6,4% IGPM com um prêmio de risco médio de 13,2% e CDI já tem uma parte da carteira aqui que é CDI 2,7% apenas, com um prêmio de risco de 4,7%. Então o fundo tem uma alocação muito voltada aí para o IPCA. Lá em 2020 o fundo tinha uma alocação muito alta no IGPM, por isso que quando você pega o histórico de distribuição do fundo, lá na época de 2020, início de 2021, o fundo estava com os valores muito altos de distribuição, né, 2, 2,50, porque a carteira era muito indexada ao IGPM. Dentro das faixas de obras aqui, né, então 72% das obras estão concluídas, né, performadas, vendas aqui 37% estão 100%, e dentro do segmento, né, 47% do segmento corporativo e os outros segmentos, né, mais pulverizados, em torno de 52%. Então, aqui o fundo tem participações praticamente em todo o país, né, são muitos CRIs realmente que compõem o portfólio do fundo. E aqui está a questão do portfólio, né? São muitos realmente aqui dentro do portfólio dos CRIs pulverizados, né? Então esses daqui são os pulverizados, aqueles 52%, né? Então tem uma quantidade maior. E os CRIs corporativos mais concentrados, né? Normalmente feitos aí por empresas, né? CRIs aí de empresas, grandes empresas, são mais concentrados, né? E por conta disso tem um risco um pouco menor em relação aos recebimentos também, né? Ao desenvolvimento do CRI. Então, a concentração aqui, apesar de ser poucos FIIs, tem uma concentração no total da carteira de CRIs, né, corporativos, aí 48%. Aqui é a carteira de FIIs, né, do fundo, então a carteira de fundo imobiliário, aí que o fundo tem hoje
e apenas 3 ali performando, né, como distribuindo rendimentos, né? E o valor de mercado aqui da carteira atualmente quase 35 milhões de reais. No mercado secundário, o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? O volume total negociado no mês de novembro foi 118 milhões de reais, quase 6 milhões de volume médio diário. E a cota de fechamento foi 99,41. E aqui tem a parte qualitativa, né? Alguns vencimentos, integralização, qual a remuneração paga de cada CRI, né? E inclusive a quantidade de cotas, se está inadimplente, né, em relação aos mutuários, as operações, quantos lotes são. Então tem todas as informações que você precisa saber aqui dos principais CRIs aqui da carteira do fundo, inclusive dos FIIs também, tá? Dos FIIs também tem as especificações de cada um deles, tá? Qual é a composição que o fundo tem, a participação, né? Então, baixa o relatório e faz essa leitura mais detalhada aí do portfólio do fundo, tá? E tem outras informações também aqui mais para baixo sobre algumas terminologias utilizadas no relatório. Então, também baixa, faça esse estudo aqui, algumas terminologias que é preciso saber para você entender um pouco mais do relatório dos CRIs, tá bom? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você é cotista do HCTR11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.